GoCast no ar. Hoje para falar sobre sites de apostas. Você já usou? O mercado de apostas esportivas está crescendo no Brasil. Atualmente existem cerca de 450 sites especializados. Vamos conversar com Luiz Marcondes, presidente do Instituto Ibero-Americano de Direito Esportivo. Eu sou a jornalista Eduarda Strebe, está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Se inscreve e acompanhe. Participam do GoCast o presidente da GoManage, Luiz Henrique Nunes, e o jornalista Norton Capel. A direção é de José Pedro Villa-Lobos. Deixa eu dar as boas-vindas, então, para o nosso convidado. Olá, Luiz Marcondes, tudo bem? Você fala de Sorocaba? Seja muito bem-vindo ao nosso GoCast. Eduarda, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. E na tua pessoa, eu saúdo a todos da GoCast. Para mim vai ser um grande prazer fazer esse bate-bola aqui, né? A gente adora isso. Agora vem cá, Luiz, que o brasileiro adora futebol, todo mundo sabe, que tem uma tradição em apostar, fazer aquela fezinha também. Aí vem uma pandemia que todo mundo busca entretenimento em casa e os sites de apostas crescem absurdamente. Te pergunto, como é que está hoje essa realidade? Qual a chance disso ser regulamentado e legalizado? Bom, Eduarda, o tema é super integrante, né? O esporte, ele tem como base, como pilar, a incerteza de resultados, e isso é o que traz um grande fascínio para o esporte, né? O que difere o desporto, o esporte, de outros fenômenos sociais. Principalmente é a incerteza do resultado. E por isso tem, claro, naturalmente tem conexão com a questão da aposta. Nós temos uma crescente muito grande nos últimos anos, não só no mercado brasileiro, mas no mercado mundial. As casas de apostas estão crescendo, né? Estão aumentando a sua participação no esporte de forma direta, ou seja, cada vez mais nós temos apostas ligadas ao setor esportivo. Se você me permite fazer um rápido histórico, então aqui para o nosso jogo uma espécie de aquecimento, o Brasil foi campeão do mundo em 2002, que é a última seleção que nós pudemos nos orgulhar, né, e brilhava os olhos. Em 2002, na Premier League, hoje a principal liga de futebol do mundo, a Premier League recebia naquele ano um clube com um primeiro patrocínio de apostas. E nesse tempo que nós, até os dias de hoje, a aposta hoje quase que domina o setor de patrocínio esportivo. Vou dar um número rápido para a gente entender o que é isso, como é que está isso nos dias atuais. Bom, dos clubes da Série A e dos clubes da Série B, basicamente, nós temos 33 clubes, né, dos 40, 33 que têm algum patrocínio, alguma questão vinculada à aposta. O que é isso? Que fenômeno é esse? O que está acontecendo? É isso que nós precisamos visualizar. Até pouquíssimo tempo atrás, e eu como operador do direito, preciso fazer uma análise jurídica, né, uma visão jurídica aqui, até mais ou menos 2018, nós não tínhamos no Brasil uma regulação clara sobre a questão. O que nós tínhamos até então era uma lei, de verdade, um decreto-lei de 1941, não é? Lei 3688 de 41, que falava da contravenção penal em relação a questões de apostas, né? E aí nós podemos abarcar vários tipos de apostas. Até este período, nós não tínhamos nada no Brasil específico. Então, veja, como eu citei, de 2002 para cá, a aposta tomou conta do futebol. E no Brasil nós não tínhamos nenhuma regulação. Eis que, no final do governo Temer, foi editada uma lei específica para regular loterias, tá? E não só as apostas esportivas.
mas no bojo, no corpo desta lei, Lei 13.756 de 2018, nós tivemos uma regulação específica, inicial, mas específica já para apostas esportivas. Então, com isso, a gente tem um cenário que começa a olhar para este boom que o mercado apresentou. Só que um ponto interessante, esta lei, ela foi editada em 18, mas ela tem visão de uma regulamentação. Ela precisa ser regulamentada. E o legislador deu o espaço de até 2 anos para esta regulamentação. Pasmem, no nosso país, a gente sabe como as coisas funcionam, até agora nós não temos regulamentação. Então, ainda há um limbo jurídico, né? Um termo técnico muito usado no direito, que é a insegurança jurídica por conta das incertezas. Infelizmente, esse é o quadro atual que nós temos. E só fazendo uma ressalva, ainda um pontinho aqui interessante, neste governo do Bolsonaro, nós já tivemos um detalhe que foi regulado, né? Pela Lei 14.183 de 21, foi alterada a base, né, da questão tributária, da questão fiscal sobre a aposta. Então, com algo um pouco melhor para as casas de apostas, porque antes era todo o valor movimentado, que era a base de cálculo, mas agora foi retirada a premiação desta base. Então, olha que interessante. Nós temos a obrigação de regulamentação porque o legislador trouxe. Isso não aconteceu, ou seja, há grande insegurança, mas, apesar disso, já tivemos uma modificação pontual em questão tributária. Este é o panorama jurídico sobre a questão das apostas. Luiz, boa tarde. Falo aqui de Porto Alegre, Norton Capel. Dentro dessa questão legal, falasse em operadores do direito, consideram essa situação uma área cinza, tecnicamente, porque não é contravenção apostar em sites que falam ou que tratam de jogos envolvendo os clubes de futebol. Porém, todos esses 450 sites citados pela Eduarda na abertura do programa têm que estar fora do Brasil. Não é possível um site estar hospedado no Brasil, porque aí seria ilegal. Que confusão jurídica que traz para as pessoas. E tem um outro detalhe que tu referiste. Se fala que em 2020 esse setor trabalhou com 12 bilhões, mas a previsão é que poderia chegar a 70 bilhões e só em impostos se arrecadar 22 bilhões. É um universo gigante de valores. E como a Eduarda referiu também, o brasileiro gosta de apostar. Onde é que está parado? Qual é falta vontade política, falta articulação, é desinteresse mesmo? Onde nós estamos parados nesse negócio? Norton, bom, primeiro, mais uma vez, te agradeço aí pela oportunidade, né, o convite feito. Recebi o convite através de você e por isso fico muito feliz, te agradeço imensamente. Eu queria ter uma resposta muito clara e muito simples para te dar. Olha, está parado aqui, está parado no nosso parlamento, está parado. A verdade é que me parece que nós estamos ainda em um momento de assimilar tudo que é possível, não é? E isso não aconteceu ainda. Não só o parlamento, mas talvez também setor esportivo, setor de infraestrutura do Brasil, porque nós podemos ter uma movimentação gigantesca através desse tema, não é? Eu penso que aqui seria interessante nós olharmos essa temática por pelo menos 4 prismas, ok? Então, olhar a aposta em relação ao próprio esporte. Esse é um ponto importante. Depois, olhar a aposta sob o prisma do Estado. Depois, olhar a aposta sob o prisma dos apostadores. Além disso, sob o prisma das casas de aposta. Por que é uma equação complexa? Porque o Estado talvez ainda não tenha entendido o tamanho disso. Talvez o Estado ainda não tenha visualizado a possibilidade que perde a cada ano que deixa de regular esta temática.
Questões rápidas, você citou alguns números. Aqui nós temos números interessantíssimos para colocar na mesa da projeção do crescimento do setor de apostas, não só no Brasil, mas na América Latina. Não é? E o Brasil precisa acordar para isso. Nós já temos um marco. Eu acho que é positiva a legislação que veio em 2018. Nós tínhamos a lei de contravenção. Então, nós tínhamos a plena ilegalidade. Hoje nós temos um limbo, realmente. Hoje nós temos uma zona cinzenta, porque nós temos a lei que regula e traz a legalidade para o tipo, né, para a aposta. Ok? Há essa previsão jurídica. Então, legalmente, nós temos um marco. O ponto é que não há regulamentação deste marco, desta norma, desta lei de 2018. E isso é importante. Por quê? Porque a regulamentação da lei é que vai dar, sim, as travas, a estrutura, a base, para que nós olhemos para essa temática no país. Então, hoje, é muito ruim, e eu, se você me permite aqui, eu quero trazer alguns riscos para estes figurantes, né? Se nós formos olhar em quatro prismas. Vamos olhar riscos para o esporte. Para o esporte, basicamente, integridade. A integridade está em risco, porque qual é a limitação que nós temos do apostador com a relação que tem com o esporte? Não está regulamentado, isso é péssimo. Depois, o próprio esporte pode ter uma melhor exploração comercial. Isso pelo ponto do esporte. Vamos olhar pelo ponto das casas? Incertezas, muitas incertezas. Como bem foi citado, muitas casas continuam funcionando fora do nosso país. Apesar de trabalharem com o nosso produto, com o nosso mercado, com o futebol brasileiro, mas elas estão no exterior. E nós temos que entender, hoje o mundo está globalizado, a internet traz essa possibilidade, a casa está sediada fora, mas ganha com o produto brasileiro, e o Brasil perde. Né? Depois, a própria questão da incerteza, trazendo uma insegurança jurídica. Porque, claro, como é que você vai se instalar num país se você não tem certeza do que você precisa fazer, de como será isso, se é bom, se é ruim, né? Você precisa ter uma base. Eu tenho uma casa hoje que está em Malta, por exemplo. Puxa, será que eu vou ao Brasil? Eu preciso ter um comparativo. Não há. Então, um ponto importante para nós pensarmos. Aí nós temos ainda dois pontos importantes para olhar, que é o Estado. Então, o Estado tem um mercado que é existente, está totalmente desregulamentado. Não é? É terra de ninguém. Vamos simplificar? É terra de ninguém. Nós temos um espaço que pode vir a ser promíscuo, porque ele não tem regulamentação. Ele está sujeito a vários problemas, ele está sujeito a conexão com outras ondas, com outras áreas que podem ser problemáticas, criminosas, etc., etc. E, além disso, evasão fiscal. O Estado deixa de arrecadar um valor muito importante que poderia ser distribuído, redistribuído para o próprio setor esportivo, mas para tantas outras áreas do nosso país. Então, se nós olharmos por estes prismas, nós vemos que estes riscos são grandes e não é bom para ninguém o que nós temos hoje, não é? Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Luiz? Tudo tranquilo. Meu xará, eu falo contigo aqui de Brasília, onde é a sede da Gomed, é aqui no Distrito Federal. Fiquei escutando isso tudo e eu te pergunto o seguinte, olha, é um mercado enorme, movimenta bilhões de reais. O Brasil talvez hoje seja o terceiro maior mercado do mundo, ou alguma coisa próxima disso. Mas tem muita gente que acha que essa relação entre o futebol e casas de apostas ela é imoral, ou, no mínimo, perigosa. E nós falamos aqui de mercado, de oportunidades, mas também de falta de regulamentação, de riscos para todo lado. Neste momento que nós estamos agora, né, isso é uma grande oportunidade ou ainda é uma grande incerteza, é um grande perigo? Como é que a gente vê isso? Porque se não houver uma agilidade em resolver todas as questões que tu estava apontando, nesse momento, se isso é um grande negócio, sem dúvida, mas se é uma grande oportunidade ou se é um grande problema, né?
Claro, claro. Não, super bacana o ponto que nós temos aqui para reflexão. Eu quero me valer de uma frase do Trump. Todos os novos negócios são uma aposta. Parece simples a frase, mas essa frase ela traz um ponto de interrogação que nos leva a entender, a visualizar, a buscar o que de verdade nós temos na mesa nesse momento. Eu, como operador do direito, operador do direito desportivo, eu queria trazer as bases do esporte, para que nós possamos entender se a aposta esportiva é boa ou ruim. Talvez seja importante nós olharmos para as bases do esporte, para depois olharmos para as bases da aposta. E quero trazer as bases do esporte, olhando para dois temas principais, que o primeiro seria a questão dos princípios do próprio esporte, né? Talvez nós tenhamos 3 princípios importantes que são oriundos da lex esportiva, do movimento esportivo, né? Lembramos que os grandes esportes do mundo atualmente nasceram da comunidade, da sociedade esportiva e não efetivamente do Estado, né? Se nós pegarmos o futebol, tem aquela série The Game agora, né? O jogo, e aí nós vamos ver que o futebol ele cresceu no mundo inteiro e é o que é hoje, porque ele foi expandindo, rompendo fronteiras, barreiras, e a própria comunidade esportiva foi se autorregulando, né? Vou dar um exemplo claro aqui do seu ponto de vista jurídico. Como é que a gente tem a questão das regras do futebol? Quem disciplina quais são as regras é a comunidade esportiva, é a sociedade esportiva, e não o Estado, né? Olha que interessante. As regras do futebol no Brasil são 17 regras, né? Pela International Board e pela FIFA, reconhecido pela FIFA, e em Togo, e no Afeganistão, também 17 regras, ou seja, não é o Estado que põe a mão. Só que, naturalmente, o fenômeno social esporte, ele tem, claro, ascendência e está territorializado. Então, nós também temos normas do Estado chegando até o esporte. Por que eu trouxe isso? Porque, primeiro, olhar o esporte como um segmento, um fenômeno social que se autorregula é importante. E tem 3 princípios aqui que eu tenho que colocar na mesa para a gente pensar no esporte. Primeiro é a incerteza de resultado, como eu já citei. Por que você assiste uma partida de futebol até o fim, né? E troca, naquele horário você poderia assistir um filme e você assiste o filme depois? Porque você quer saber naquele momento quem ganhou. Então, incerteza de resultado é muito importante. Depois tem a par conditio, paridade de armas, que é um princípio caríssimo ao esporte. Você não pode ter um desequilíbrio entre competidores, né? Você precisa ter a mesma condição para os competidores, para os esportistas, para que você alcance a performance esportiva, né? E, por fim, o fair play. São princípios do próprio esporte. Por que eu trouxe essa questão? Porque, para nós olharmos a aposta, nós precisamos entender esses valores do esporte. E a regulamentação deve vir para proteger esses princípios. Então, por que acho que a regulamentação é adequada, é o ideal, né? Ao invés de nós ignorarmos os fenômenos sociais que estão aí, a aposta é uma realidade. Vamos só ignorar. Nós vamos só ignorar. Deixa rolar. Nem regulamentemos isso. Não, mas ela é uma realidade. Então, nós precisamos trabalhar com essa realidade. O que o direito precisa é entender quais são esses valores para proteger esses valores. Sob pena da aposta matar o esporte. Entendem essa maluquice, essa loucura? E a questão do direito, a questão jurídica aqui, eu queria citar Miguel Reale, não é? Que jogou na base do Bangu Não, brincadeira, Miguel Reale nunca jogou no Bangu, né? Miguel Reale é um dos maiores juristas que nós temos no nosso país. E ele tem uma teoria... Pode ser que ele venha jogar ainda, porque ele é júnior. E você vê como a base veio forte, porque esse já é o filho, já a segunda geração. Esse que aí está é a segunda geração, né? O pai Miguel Reale tem uma teoria que é muito importante para o direito, que é a teoria tridimensional. E eu vou concluir meu raciocínio nesse ponto. A teoria tridimensional do direito dispõe que a norma ela é tripartida.
um fato social, por isso que o direito sempre está atrás dos fatos sociais, não é? Quais são os valores para aí nós termos as normas? As normas jurídicas precisam estar atentas aos fatos e quais são os valores? Quais são os bens que o direito deve proteger? Então, para finalizar e responder efetivamente a tua pergunta, eu estou certo, estou seguro de que o direito, de que o Estado, de que nós precisamos ter uma regulamentação dessa questão. Não tem volta, né? O pleonasmo aqui vicioso não tem volta atrás. Por quê? Porque é um fato que está consumado. Nós precisamos regular essa questão. Não tenho dúvida. Só ainda dentro do mesmo tema, Norton, porque você falou aí a questão do desequilíbrio, né, ou do equilíbrio que o esporte tem que ter, falou da questão do fair play. Apostas, né, os sites de apostas dos jogos de futebol, eles trazem um risco enorme para essa questão do fair play e do desequilíbrio. Um atleta mal intencionado, um dirigente, um treinador, um árbitro, ele afeta essa questão do desequilíbrio. E quando tu fala na questão da regulamentação e da questão da lei, nós estamos colocando algo que é maior do que a do Estado, realmente, que é a lei. Mas já existe um código de ética e conduta do futebol brasileiro, né, da CBF, que fala em vários artigos, ela cita a questão de manipulação de resultados, inclusive com obrigações, né, com deveres e com penalidades. Então, alguma coisa já existe e alguma penalização já existe, embora não tenha a força de uma lei federal, de uma lei que atinge o país inteiro. E se você me permite, Luiz, isso é um ponto interessante até para nós trazermos para a mesa, né, para todos que estão nos vendo, entender um pouco da lex esportiva e da lex pública. Poxa, Luiz, que nomenclatura aí jurídica, né? Juridiquês demais. Não, olha só. É entender. A lex esportiva são as normas oriundas do próprio movimento esportivo. Então, quando nós falamos de uma regulamentação da CBF, de uma norma da CBF, uma questão disciplinar do próprio sistema esportivo, é o esporte se autorregulando. E é o que o esporte faz bem. Por isso que o esporte tem mais de... Né, o esporte da era moderna tem muito mais de 100 anos e segue aí firme e forte. Além disso, nós precisamos também ter a visão do Estado. Então, aqui, eu penso que seja quase que uma força-tarefa de ambos os lados. E cada vez mais, o esporte, o setor esportivo, os figurantes do esporte precisam estar atentos. Porque é verdade, Luiz, se nós vamos pensar em exemplos, em casos práticos, muitos atletas do nosso país, ou seja, a maior parte dos atletas do nosso país, recebe quando muito 2 salários, quando tem possibilidade de jogar o ano inteiro, porque por vezes jogam 3 meses por ano, jogam campeonatos estaduais e não jogam mais. E quando são procurados por sites de aposta, e aí que você está dizendo é um ponto interessante para nós pensarmos, por pessoas que estão deturpando a ideia, inclusive, do que é a aposta, não é? Então, tirando a ideia da boa-fé, quer dizer, usando aquilo para algo mal, aí nós temos uma situação complicada. Porque o atleta tem que ir a campo com a ideia da incerteza de resultado, porque isso é da essência do esporte, isso é da natureza do esporte. O problema é que a questão econômica, se ela não é regulada, se ela não é regulamentada, ela corrompe, ela corrói. E por isso, de novo, volto com a ideia de nós termos uma regulamentação. O grande ponto é, o atleta é assediado por pessoas, né, que maculam esse sistema e que pode vir a ser bem conectado, ele pode ser harmônico. Eu vou dar um exemplo prático. Na Inglaterra, como eu citei o caso da Premier, em 2002 já tinha um patrocínio, a Inglaterra tem um sistema super bacana. A Inglaterra tem uma licença, né, uma comissão de gambling, que outorga uma licença, ou seja, lá você precisa estar dentro da norma, da legislação estatal e do próprio setor. Não é? Então, você tem a lex esportiva e a lex pública. Por quê? Porque faz sentido para a boa casa de aposta e para o bom apostador ter tudo regulado. O que
o problema do Brasil, por vezes, a gente acaba vendo a mosca na vaca e dá um tiro na vaca. A mosca voou, é claro, mas a vaca morreu. Não, o que me parece interessante nesse ponto é olharmos quais são os bons exemplos do mundo, né? Entendermos quais são os mecanismos, quais são as ferramentas, quais são as travas necessárias para que nós tenhamos relações harmoniosas e que aqui nós tenhamos um ambiente bom para todos. Me parece que esse é o melhor caminho. Luiz, falando nessa questão específica, completou agora, 2021, 16 anos do caso da máfia do apito. O Internacional de Porto Alegre, meu time, foi absolutamente prejudicado por uma decisão para a Série A que não foi efetivada na Série B. Passado todo esse período, eu fui procurar, e a última informação sobre esse assunto é uma decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça de Brasília, revendo uma decisão do Tribunal de Justiça que condenava a CBF, a Federação Paulista, e os juízes envolvidos num valor de 20 milhões. Ou seja, o STJ diz que não houve erro da CBF e que não caberia indenização pelo fato. Ou seja, 21 anos depois aconteceu, ninguém aqui foi punido, não há uma legislação que realmente possa resolver essa questão. Os juízes do Brasil, os juízes de futebol, não são profissionais, nós já discutimos esse problema aqui no Golcast. Ou seja, a sensação que nós temos é de um terreno muito fértil, muito preparado para manipulações. Você citou a Inglaterra, eu até ia te perguntar onde nós teríamos algum exemplo. A questão que eu quero ouvir, assim, tu já falou, mas onde se poderia realmente começar um movimento para que isso aconteça? Porque tu falaste dos jogadores que podem estar com a sua boa-fé prejudicada por questões econômicas. Onde tem alguma movimentação, tem alguma liderança buscando esse processo? Onde está essa coisa que a gente fica aqui um pouco agonizado como faz não acontecer nada? Onde vai esse... Nós temos alguns movimentos já, até alguns movimentos do setor jurídico, alguns colegas, inclusive, que tentam trabalhar a implementação da máquina, né? De novo, nós estamos falando de uma situação bastante sensível e importante, não só para a casa de aposta, não só para o apostador, né? Mas também para o Estado, porque o Estado tem total interesse nesse sentido. Só que, claro, também temos que entender que estamos num período pandêmico, tem outras questões que são mais importantes e talvez por isso que tenha travado essa temática no nosso parlamento. Se nós formos observar modelos que dão certo, e de novo, vamos olhar a Europa, né? E eu sei que em alguns aspectos, fora da questão do gambling, da aposta, olharmos para a Europa às vezes é sempre complicado, porque o Brasil é diferente, a região sul-americana é diferente, nós temos talvez maiores riscos que na Europa, porque na Europa as políticas públicas, as leis normalmente são cumpridas e as pessoas têm mais receio de não cumprir a lei, né? O que me parece interessante é nós pegarmos modelos que estão adequados, que estão funcionando, e entendermos como nós podemos trazer esses modelos. Se eu puder citar de novo a Inglaterra, o que me parece interessante daquele modelo é que essa comissão que faz a licença, ela não tem pura e simplesmente a capacidade e o poder de outorgar a licença. Não, ela passa a ser realmente uma controladora dessa licença. Ela tem a capacidade de impedir, porque ela licencia e ela fiscaliza desvios de condutas naquele setor, né? Então, ela tutela, ela garante a transparência e a honestidade neste meio, ela protege vulneráveis, porque ela tem o controle. E, claro, se alguém sai da curva, ela tem como punir e ninguém quer perder a licença. E, nesse sentido, a zona cinzenta que nós falamos, que está propícia para crimes, delitos, etc., etc., etc.,
nesta linha, neste modelo, talvez a gente tenha algo mais interessante. Por quê? Porque, de novo, quanto menos regulação nós tivermos, maior atratividade para o que não está certo nós teremos. Os números estão aí. Vocês citaram alguns números, um número que eu tinha aqui também, que peguei na internet, que supostamente nós teríamos cerca de 581 milhões de dólares movimentados até 2024 na América Latina. Porque nós temos outros países, por exemplo, Colômbia, que deu um salto e já tem uma regulamentação um pouco melhor e mais efetiva que no Brasil. Peru se lança para isso, né? Tem outros países, por exemplo, a Argentina ainda tem uma questão, até envolvendo o cassino. Na Argentina é proibido. Mas se achou uma solução que os navios que estão em Puerto Madero liberam o jogo. Então, no território argentino você não pode, mas você pode subir no navio no território argentino e jogar num navio. Ou seja, o ser humano é super criativo. O brasileiro, então, nem se fale. Por isso que sempre vai ter uma forma de dar uma volta. Então, o que penso ser importante é nós termos controle. Talvez criarmos um órgão federal que possa ter, até pelo tamanho do nosso país, né, delegações regionais de controle desta prática. Se você regula efetivamente e cria um ambiente propício para o bom apostador, para a boa casa de aposta, você vai melhorando o setor. Eu penso que este é um caminho que nós devamos seguir, tentar. De verdade, assim, não há uma solução, não há uma receita de bolo. Mas, de novo, se nós tivermos um órgão que possa conceder essa licença, mas ele também tem a capacidade de fiscalizar, ele tem a capacidade de investigar crime, ele tem a capacidade de instaurar, inclusive, processos administrativos que podem gerar processos criminais, como acontece na Inglaterra, e, claro, respeitando toda a legislação que é distinta, nós estaremos diante de um cenário melhor. Se é o mundo, né? É o mundo perfeito? Não acredito. Mas nós teremos algo muito melhor do que nós temos hoje, porque hoje é aquela questão. Hoje é terra de ninguém. Luiz, nessa questão eu queria um esclarecimento técnico. A questão das ODDs, porque nesse mundo cinza aí das apostas se criou uma regulamentação, eu não sei se o termo nem é regulamentação, mas se criou uma necessidade que as casas de apostas têm que definir o valor que seria pago pela aposta, ou seja, se tu aposta R$1 em determinado clube, na vitória, tu tem que saber quanto tu ganharia acontecendo aquele resultado. Como é que é isso, do seu ponto de vista técnico, nesse negócio completamente à deriva que está esse barquinho? E até se tu me permite, Luiz, por favor, eu ia até te pedir, eu não sei se o Norton, Luiz Henrique, ou até nosso diretor que está aqui, já fizeram apostas. Eu sou leiga. Se tu puderes até aprofundar e nos dizer como isso funciona, aí colaborando aí com a pergunta do Norton, eu te agradeço. Não, muito bacana. Eu vou ser assim, bastante prático, sintético, até para que nós tenhamos algo mais fácil de visualizar. O que é a ideia da aposta, não é? A aposta tem a incerteza também, quer dizer, você não tem um resultado futuro determinado, é uma questão de incerteza, e você, vamos lá, vamos fazer um exemplo claro e prático aqui, Campeonato Brasileiro Série A, eu tenho a rodada de hoje, eu vou olhar quais são os jogos, não é? E vou apostar quem ganha as partidas, e a cada vitória que se concretize na minha aposta, eu tenho um determinado valor recuperado, ou seja, eu investi 1 e posso ter o retorno de 5, 10, 15, 20, ou posso perder tudo, enfim, porque é a incerteza, você está colocando... Nós estamos num setor da área, né? É algo aleatório, quer dizer, pode vir a ser ou não. Por isso há muito risco. O grande ponto que citou Norton, e eu vou me permitir aqui, Norton, te trazer uma questão muito simples e muito clara. A regulamentação que hoje nós temos, ela é quase que um protocolo de cavalheiros. Por que isso? Norton, por que isso? Porque, como nós não temos
a regulamentação efetiva do que está disciplinado na lei que citei, o mercado... Vou dar um exemplo com o próprio futebol. O mercado se autorregula, não é? O mercado se autorregula. Se nós formos pensar em questões de transferência, se nós formos pensar em questões de direitos aliados ao setor desportivo, às vezes há uma autorregulamentação pelo próprio mercado. O que nós estamos vendo neste momento no setor esportivo é quase que uma autorregulamentação. Porque, de novo, nós temos, juridicamente, nós temos a lei, mas ela não é, nesse momento, plenamente efetiva. Por quê? Porque ela é um marco, ela é uma diretriz, mas ela precisa ter caminhos claros, e ela não tem. Quando você tem um costume contra a lei, né? Costume contra a lei, você tem a norma, e no Brasil nós chamamos, sabe como? Isso não pega, não é? Essa é uma lei que não pega. O que é uma lei que não pega? É uma lei que foi feita e talvez tenha tido alguma distorção nos fatos ou nos valores, porque a norma ela não está adequada à realidade. Por isso, de novo, volto à teoria tridimensional do Miguel Reale, para nós efetivamente sabermos o que nós precisamos regular para o futuro. E por isso que volto a citar os 4 pilares que citei anteriormente: olhar do Estado, olhar das casas de aposta, olhar dos apostadores e olhar do esporte, para que seja a relação harmônica entre todos. Sob pena da norma também vir deformada, não ser adequada para a realidade de algum destes, e aí nós termos, de novo, a inefetividade de uma norma que será eficaz. Quer dizer o seguinte, a norma é eficaz porque as pessoas deveriam cumpri-la, mas o mercado não cumpre, as pessoas não cumprem. E aí a gente começa a ter muitos problemas. Só para esclarecer, Eduarda, eu quando fui me informar sobre esse episódio, sobre esse assunto, quando eu conversei com o Luiz, eu fui saber se eu cometeria uma infração ou não. Aí descobri que eu, ao apostar, eu não estaria cometendo uma ilegalidade ou um delito, enfim. E aí eu apostei, é um delito, né? Aí eu apostei. E aí que eu fiquei sabendo que quando tu aposta, tu tem o valor previsto do que tu vai ganhar se tu acertar. E é por isso que eu fiz a pergunta. Eu apostei. Claro, eu fui testar na prática que legal. programa aqui. Jornalista, é isso aí, a gente vai a campo. Eduardo, eu nunca tinha apostado. Mas na última rodada do Campeonato Brasileiro, que aconteceu na quinta passada, eu apostei. E eu não vou contar, né? se eu acertei ou não. Fica só a minha cara de feliz, né? Tranquilo. Aliás, Luiz, tu tocaste num ponto sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro. A última rodada do Campeonato Brasileiro e o cenário nas redes sociais justamente sobre pelas variáveis que tinha a última rodada, sobre as variáveis que poderiam acontecer, criou uma movimentação nas redes sociais em falando que as empresas iam quebrar porque tinha muita aposta, não sei o quê. Neste momento, quando há esse movimento fora, né, se não é típico das outras rodadas, e não havendo regulamentação, Luiz Marcondes, não Luiz Henrique, neste caso, as casas de apostas elas podem trabalhar de alguma forma em cima dessas movimentações atípicas? Não, esse é um... Por favor. Mas era exatamente em cima desse ponto que eu ia falar, né? Porque não tenha dúvida, eu fiz essa pergunta lá no começo, não tenha dúvida que esse é um grande negócio, não tem volta, porque isso aí já está... O país já convive com isso, o mundo já convive com isso. O grande problema é justamente manipular resultados, o desequilíbrio do esporte e a fraude. É para isso que tem que ter lei, tem que ter punição, tem que ter regulamentação. É para evitar a fraude, a manipulação, a distorção da essência do esporte, que é justamente o que tu falou, não saber o resultado, né? Só saber o resultado do jogo quando o juiz apita, né? E exatamente nessa questão do Norton, porque a casa de aposta, né? É claro que vão ter fraudadores, né? Gente mal intencionada, e vai ser muito difícil, inclusive, pegar isso, né? Não é fácil, né? Alguém que liga para alguém,
faz ali um acerto qualquer e tu provar que foi de propósito, um erro, alguma coisa. Não é fácil isso, né? Mas a própria casa de aposta, ela é dentro desse cenário todo, ela é um player super importante, porque ela é uma vítima disso. E quem paga a aposta no final é ela. Se só der aposta maluca, né, só zebra, resultados inesperados, os caras tomam um ferro danado. Então, eles se protegem. Eles olham, né, se existe alguma movimentação esquisita. Pô, vem cá, vai jogar a seleção brasileira contra a seleção de Uganda, né? Olha, é futebol, a gente não sabe, é 11 contra 11. Mas o Brasil é super favorito. Se está, de repente, o planeta inteiro apostando na vitória de Uganda, assim, alguma coisa tem aí, né? Então, elas prestam atenção nisso. Elas já têm dispositivos, essas casas, para verem movimentações atípicas, volume exagerado no azarão, né? E eles podem, inclusive, interromper aquelas apostas e até não pagarem para a verificação posterior. Existem empresas especializadas até em ver se alguma coisa ocorreu de uma maneira mais suspeita ou não, né? Recentemente houve aqui não vou citar nomes, evidente, ninguém tem prova nenhuma disso, mas teve um jogo aqui do futebol feminino, só isso eu posso dizer, e um advogado, colega seu que eu conheço, foi assistir o jogo a pedido de um clube interessado naquele resultado, de um terceiro clube interessado naquele resultado. Porque um dos dois que estavam jogando só se classificaria e roubaria a vaga desse terceiro se ganhasse por 13 gols de diferença. E o resultado do jogo foi 14-0. 14-0. E esse parceiro, vendo o jogo, né, disse assim, cara, o time que estava tomando 8 ou 9 tinha mais pressa em botar a bola para jogar do que o que estava ganhando. Estava ganhando, do tipo assim, vamos logo que eu tenho que tomar mais 6, sei lá, coisa desse tipo. Estou falando aqui da boca para fora, não tem prova nenhuma disso, não sei nem quais são as equipes envolvidas nesse negócio. Mas essas empresas, essas pessoas especializadas em ver coisas suspeitas, movimentações atípicas, isso faz parte. E eu acho que até, muitas vezes, vai ser mais importante que a própria regulamentação, porque, por mais bem regulamentado que seja, é difícil tu pegar uma coisa dessa. Ô, Luiz, você citou um ponto que me parece aqui super, super importante para nós refletirmos. Se o setor todo melhora, é benéfico para todos. É benéfico para todos. E você citou um ponto. Para a casa de aposta, não é interessante ela ter prejuízo, entre aspas, para resultados que não são razoáveis. Como você citou, 14-0 numa partida de futebol hoje pode ser até do fraldinha, do dente de leite. Não é tão comum, não é? E o que me parece importante é que haja, sim, um sistema de análise, de monitoramento, não é? Até do próprio Estado, para que tenha todo o controle deste setor, desta temática, dentro do seu território, porque o Estado tem essa capacidade jurídica por conta da Constituição Federal. Agora, você citou um ponto que é fundamental na minha visão. É o próprio setor se autorregular. É a própria casa de aposta ter um sistema de monitoramento, ter travas, e elas têm, porque, é claro, como você citou, se joga Brasil e Uganda, vai ser 5-1, vai ser 10-1, quer dizer, 10 apostadores para 1 de Uganda. É o razoável, é o racional, é o que parece mais equilibrado. E aí, não, neste jogo específico, nós temos 100-1 em Uganda. Não, pera, mas o Brasil é pentacampeão no ranking da FIFA, é o primeiro ou o segundo ranqueado, e Uganda sequer aparece. Então, essas distorções, elas podem ser perceptíveis se nós tivermos efetivos sistemas de controle do próprio movimento, não é, apostas, do movimento desportivo. E aí, volto a citar, entendamos em uma lista tríplice, de um modo tripartido, que tenha um sistema de controle do próprio desporto, porque é o maior bem que a gente deve tutelar, depois da própria aposta, porque é um setor que se retroalimenta e pode ajudar o esporte, e depois do próprio Estado. E acho que a relação harmônica entre eles melhora o setor em geral. Essa é a ideia de todos. Agora, Luiz,
quando tem algum problema, por exemplo, enquanto isso não se define, enquanto não se tem algo mais concreto, quando há um problema ali no apostador, com aquela casa, com aquele site de aposta, como é que isso se resolve? Porque a gente está falando de uma internet apenas aí, né? Como é que isso acontece? Por e-mail? Como é que resolve? Eu queria ter uma resposta também bastante simples para te dar, Eduardo, porque, vamos lá, qual é a relação jurídica entre o apostador e a casa de aposta? É uma relação pura e simplesmente de consumo. Há ali o direito do consumidor claramente sendo avaliado, ok? Por quê? Porque a aposta é um serviço, é um produto ofertado pela casa de aposta e o apostador é um cliente. É relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado. Poderia não, pode vir a ser aplicado. Mas o grande ponto é que hoje nós estamos naquele limbo jurídico. Como vocês muito bem citaram, muitas casas, para não dizer todas elas, estão fora do nosso país. E aí começa o problema jurídico. Por quê? Ok, você pode reclamar, né, com o próprio site. Será que o site te dará essa resposta? Alguns talvez sim, pelo nome, por já ter tamanho e tal, e outros talvez não. Ah, então, tá bom, Luiz, olha, eu estou te ligando como advogado, eu preciso que você ingresse com uma demanda contra esse site de apostas. Aí começam os nossos problemas jurídicos. Porque onde está essa casa de aposta? Ela se sujeita a quais leis? Então, se ela está, por exemplo, em Malta, muito provavelmente ela estará sujeita às leis de Malta. E aí, como é que fica essa relação? De novo, mais um motivo, Eduardo, para que nós tenhamos cada vez mais avanço na regulamentação e que tornemos um setor, um ambiente propício para a casa de aposta vir estar. For a transparência, também é melhor para ela, mas também é melhor para quem entra nesse sistema para apostar, para o cliente, para o consumidor, não é? E se tu pudesse dar uma dica, então, já que nós não temos essa regulamentação ainda, pessoal que aposta, pessoal que quer experimentar como Norton, como é que faz? Assim, quais são os sites mais seguros? O que é preciso observar na hora de fazer essa aposta? Olha, sem aqui fazer merchan de nenhum site de apostas, a ideia é tentar olhar, né, o histórico destes sites. Tem alguns que têm já uma larga história, tem um nome a zelar. A tradição do site pode ser algo importante e interessante para o apostador ter um pouco mais de confiança nesse tipo de serviço, né, de produto. E a ideia é que sempre comece de forma razoável, moderada. E aí, talvez, Eduarda, aqui tem um gancho para eu citar um ponto que me parece fundamental e, por vezes, não é visto. A aposta, o jogo de azar, também pode viciar. E nós precisamos proteger o ser humano. Mais um ponto importante da regulamentação. Qual a proteção dada ao apostador? Creio até que seja algo comum também entre as casas de apostas essa preocupação. Por quê? Porque precisa ser algo razoável, precisa ser algo harmônico. Fora do nosso país, e de novo citando a Inglaterra, a comissão, né, e também os principais sites de aposta têm canais para auxiliar aqueles que se viciam, porque pode vir a ser algo muito problemático. Então, aqui a dica, né? Como operador do direito, é claro, que tente entender o que é isso, mas também entenda o seu limite. Não é? Nós precisamos entender que é um setor, é um cenário que pode vir a causar a dependência, o vício. E aí todo vício acaba sendo ruim para o ser humano. Não é? Marcondes, uma última questão. Assim, alguns desses sites eles movimentam fortunas, né? Muito dinheiro. E você falou lá no começo do programa que dos 40 clubes das séries A e B, tem aí 33, né, se me lembro, envolvidos de alguma forma com patrocínio, alguma coisa ligada a essas casas de aposta. Não existe aí um conflito de interesse? Pô, eu sou patrocinado por uma casa de apostas, do meu clube. Será que cai bem isso, não?
Luiz, de novo, qual é a minha questão aqui, não é? O fenômeno social já existe, ele está consumado. É verdade, talvez seja importante a gente sempre refletir se é uma relação que pode não ser harmoniosa, porque o site de apostas estar vinculado diretamente ao clube pode ser um caminho para que nós tenhamos algo não adequado no esporte. Ou que em alguns casos aumente a desconfiança, né? Claro. Alguma coisa possa parecer mais estranha do que já foi. Claro. Vou dar um exemplo aqui, estapafúrdio, mas para nós refletirmos. Chega na última rodada do campeonato, o site de apostas do Clube X, que está com risco maior, acaba aumentando o valor, enfim. Isso pode acontecer? Pode acontecer. A verdade é que, de novo, se nós olharmos para as principais ligas, é algo consumado. A aposta está lá. Por isso que eu volto a ponderar a questão da regulamentação. Eu acho que, se nós tivermos uma regulamentação, talvez que limite, bom, olha, o clube pode ter a relação, mas pode ser só, enfim, de determinada forma, não pode aportar, sei lá, não pode aportar, o limite de aporte no clube é de X, enfim, deve haver médias ponderadas de acordo com as apostas feitas, precisa ser algo razoável, de acordo. Existem métricas que podem ser analisadas e podem ser estipuladas como trava. Me parece que essa é a grande questão em relação à ligação do clube diretamente com o site de aposta. Só para encerrar, eu sei que a Eduarda está ali já para fechar o programa, mas, Luiz, assim, só na tua opinião, para fechar, assim, quanto tempo nós vamos levar para regulamentar isso? Basicamente, nós temos a lei de 18, que prevê claramente 2 anos de regulamentação, isso já se passou, e extensível por mais 2. Então, em tese, seriam 4 anos, até 2022. Ou seja, nós estamos entrando no próximo ano, já no último previsto, né, como possível. Eu acredito que o ano que vem nós tenhamos alguma movimentação para isso acontecer, não é? Porque há vários setores interessados. Agora, não dá para confirmar que ao final de 2022 nós teremos essa regulamentação como está previsto na lei, né? Aí realmente, como o Luiz citou, é uma aposta. E para finalizar, eu só queria trazer um último ponto, quer dizer, pensemos nós que são muitos riscos e é verdade, mas talvez nós tenhamos benefícios. Quais são, Luiz? Investimentos. Se os sites de apostas puderem estar no Brasil de forma legal, regulada, com ambiente propício, nós temos um setor importante para atrair investimento no mundo afora. Receita tributária. O Estado tem que ter uma regulamentação forte, uma regulação disso, e tem a sua parcela, e que distribua isso para a saúde, e que distribua isso para setores importantes e sensíveis do nosso país. Não é? Depois, transparência, atrelado com a legalidade. Quer dizer, se nós tivermos algo na sociedade, sempre vai acabar existindo, porque nós sabemos que existe. O jogo do bicho acabou no Brasil. Desculpa, nós somos brasileiros e sabemos bem. Ou seja, traga para dentro do jogo, legalize, imponha normas fortes, firmes e regule. Né? E, por fim, mas não menos importante, talvez o mais importante, proteger a própria integridade do esporte, porque não há aposta esportiva sem esporte. Né? É assim que vejo. Muito legal. Senhores, façam suas apostas. Agora vamos saber em breve o que vai acontecer desse novo capítulo. Terminou o Campeonato Brasileiro, eu não farei a minha aposta. Fico feliz, Luiz, que tu se deu bem. Nortinho, você testou aí, foi bacana. E te agradecer demais, Marcondes, aí, por tu compartilhar aí conteúdos tão importantes e necessários nesse momento de crescimento desses sites de apostas. Muito obrigada. Eduardo, eu que agradeço a oportunidade de todos. Para mim foi um prazer esse bate-bola. E só para finalizar, como sempre gosto de poesia, de ideias, eu queria trazer Confúcio. Nunca faça apostas. Se sabes que vai ganhar, és um patife. E se sabes que vai perder, é um tolo.
Brincadeira. Eu acho que o setor de apostas, ele veio para ficar. Nós precisamos entender como dar um ambiente adequado para que a aposta seja mais um parceiro do esporte. Perfeito, muito legal. Obrigada pela tua participação, foi bacana demais. E esse foi o nosso GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Se inscreve, nos segue, nos acompanhe. Toda terça tem um episódio novinho para você.